Oi, gente. Oi, oi. Oi, Mário. Lara, querida. Mário e Ivo, todos acordados. Bom dia. A gente tá esperando o Max, que deve entrar já já. Todos com seus cafés, eu já tô com meu café. Vamos lá. Max, bem-vindo. Peraí, Max tá com dificuldade no convite. Deixa eu ver se é isso aqui. Com Max. Pronto. Pronto, agora chegou. Agora deu. Ah, que bom, meu convidado. Não é? E já vi uma pessoa aqui que entrou que eu gosto muito. Minha amiga Lara. Lara, querida, que já tá no segundo café. Eu acho que eu tô Já está entendendo. no segundo. Que ela é danada, ela já está no segundo. Ah, acho que ela nem dormiu, inclusive. Tá certo. Então E vamos aí? começar, né? 10h30. Pois é, começamos Olha, agora. a Gente, nossa ideia fala. Eu ia fazer a é uma introdução. conversa, porque você é a apresentadora, é Ah, a intermediadora, né, eu do vou ser. projeto que começa hoje. Esse projeto Café Com é um projeto do Boli, de 1050, que foi um espaço, né, que durou de 2017 a 2018, com espaço físico em Natal. Depois ficou como um projeto itinerante e não fixo. E a gente resolveu fazer essas lives pela manhã, um cafezinho com os artistas que passaram pelo Bolid, que foram importantes e que são importantes para os artistas também que se envolveram. Então, o primeiro live é com o Max Pereira, que eu acho que todo mundo conhece, foi importante na minha formação e deve ter sido importante na formação de todo mundo. E ele me passou uma biografia que é maravilhosa, mas eu não sei se você quer que eu leia. Quer que eu leia, Max? Ou você vai Você falar? pode ler, mas a gente pode, durante a conversa, porque a gente, né, eu pensei em falar um pouco desses, Sim, uma mini bio, aí a gente vai conversando pronto. sobre e Eu trazendo alguns anotei momentos. alguns projetos que eu gostaria que você mencionasse, então conforme você for falando, eu vou perguntando. Então, Sim, pronto. tá certo. Vamos Então, começar. podemos começar. Olha, primeira coisa que é bacana demais ser o primeiro e voltar ao Bolide, que foi o Bolide é uma dessas ilhas que a gente tem em Natal de encontro, de agregação de pessoas, de troca de ideias. É uma dessas encruzilhadas que a gente tem em Natal, que as pessoas podem trocar ideia. Foi uma dessas iniciativas. Né? Eu podia citar várias, como o Bolide, o Duas Estúdio, a Casa da Ribeira. E aí eu tenho que falar, antes de começar qualquer coisa, que as pessoas se liguem que vai ser votado hoje a Lei de Emergência Cultural. Hoje, dia 26. Então, se liguem, vamos para as redes, vamos fazer barulho para ajudar, né? Para ver se dá um alento, uma melhorada no cenário. E essa lei, que é muito importante, está sendo votada hoje. Então, ela diz respeito a todo mundo que está ligado à produção cultural. Então, é legal a gente se ligar nisso. Mas, voltando ao nosso bate-papo, né? Que a ideia é a gente conversando sobre trabalho, sobre processos, sobre produzir arte em Natal e como essas coisas se desenrolam. E quando a gente estava fazendo uma prévia da nossa conversa, né, que eu comecei a pensar direito sobre a minha trajetória, a minha biografia, como é que as coisas aconteceram, eu voltei para... é engraçado encontrar pontos assim de interseções do passado e presente nas coisas que você fez e que você faz hoje em dia, porque a minha relação com arte teve uma, um agravamento, no bom sentido, quando eu entrei no curso de comunicação social, que é a minha formação. Minha formação é jornalismo e que foi lá que eu tive acesso à fotografia. Foi lá que eu me encontrei com a fotografia e tive o privilégio de poder mergulhar na fotografia analógica de uma maneira bem intensa, porque eu tinha a chave do laboratório, eu tinha a chave lá
do quarto escuro de revelação. Então foi uma coisa que, mas que na época não havia uma ideia, um pensamento de ser uma produção fotográfica ligada às artes visuais, não era nada disso. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma época, eu já estava começando a me envolver em projetos de publicação alternativa, de zine. E foi um negócio que eu voltei 28 anos depois a fazer, mas que nessa época eu já estava presente, porque nessa época da produção fotográfica do curso de jornalismo, eu estava tendo disciplinas de fotojornalismo, trabalhando com fotojornalismo, ainda que não vinculado a veículos de imprensa, enfim, mas estava atuando em veículos alternativos de publicação. Eu participei de 2 projetos que foram bacanas, que um era tipo, hoje a gente diria que era um zine de humor chamado Cebola Faz Chorar, no qual eu escrevia. Eu tinha umas cronistas, eram umas personagens que eu inventava, umas cronistas imaginárias que faziam umas crônicas bem absurdas de humor. E o outro projeto, que foi um projeto muito bacana, eu fazia um zine, que é engraçado que assim, isso faz mais de 20 anos, né? Mas era um zine que, na verdade, era um lambe gigante de poesias e imagens que chamava Palavra, e a ideia foi de um amigo chamado Carlos Fernandes, que a gente acabou chamando de Carlinhos Palavra, e o designer Afonso Martins, e eu. Então, nós 3, a gente produzia esse zine, que era uma folha só, gigante, frente e verso, e que hoje a gente pensando assim, poxa, mas na verdade era um lambe. Era um lambe gigante, com colagens, e aí já entrava coisas que eu vim trabalhar depois, como edição, como uma certa curadoria, texto e imagem, ou só imagem. E fora isso, segui trabalho com fotografia, mas era sempre muito inconstante, porque não havia, da minha parte, assumidamente, não havia um comprometimento tão grande. Ficava muito naquela história de você ter que eu sou professor de inglês há mais de 30 anos, e ter uma profissão e quando dava certo, você fazia fotografia ou produzia. Então, isso que eu acho uma coisa complicada, porque eu tenho um amigo artista que ele fala um negócio que eu gosto muito. Ele diz que a arte é uma parceira muito ciumenta. Ela não gosta muito de ser a segunda, né? E eu acho que o que ele quer dizer com isso é que o resultado do seu trabalho ele avança muito mais quanto mais você consegue se doar e se permitir estar inteiro naquilo. Mas vivemos uma configuração em que é muito complicado e a gente tem que tirar de letra do terceiro expediente, do quarto, enfim. Só que nessa época de faculdade, eram muitas outras prioridades e a coisa seguiu. Fiz uma exposição na capitania, com fotografia, mas ainda um trabalho muito tateando no que seria, no que poder, não era fazer por fazer, né? E aí o tempo passou, esse trabalho, eu fui retomar a minha produção mais seriamente como artista visual em 2007, depois de uma temporada em Porto Alegre, uma temporada de 4 anos, eu voltei. E aí, curiosamente, foi a fotografia que me jogou de volta nisso, porque eu comecei a trabalhar como fotógrafo, como assessor de imprensa, fazendo trabalho fotográfico para veículos de imprensa, cobrindo eventos, inauguração de prédio, essas coisas. E entre esses trabalhos, a outra fotografia, o outro trabalho veio se insinuando, veio se chegando, que é o que seria como brechas, assim, entre uma cobertura de inauguração de um condomínio e uma palestra numa universidade, eu fazia uma foto, digamos. E aí, em 2007, nesses momentos, nessas brechas de trabalho, começou a se configurar um trabalho, um discurso visual mais orgânico, que foi um trabalho que eu inscrevi num salão chamado Primeiro Salão Abraham Palatinic de Natal, nos bons tempos que Natal tinha salões, e, enfim, né? E que era um trabalho que chamava Nessa Contramão. Que consistia, era um políptico de aproximadamente 28 fotografias, todas produzidas por mim, dirigindo pela cidade, eu sei, correndo riscos de ser multado ou de ter um acidente, na chuva, em situações que era justamente os deslocamentos entre um trabalho e outro. Ai, Bianca Knack, um cheiro para você bem grande.
que era justamente os deslocamentos entre um trabalho institucional e outro, em trânsito pela cidade, e também o meu reencontro com o Natal em 2007, e essa situação de descontrole, de trânsito, e eu coloquei justamente nessa contramão por isso, porque sugeria um pouco isso. E o trabalho foi bem recebido nesse cenário, assim. Foi o segundo lugar do salão, que é um reconhecimento bacana. Eu acho que fazia muito tempo que eu não produzia nada assim. E aí meio que acendeu uma luzinha de que, na verdade, o trabalho sempre seguiu. Eu não deixei de ser artista em nenhum momento. Só que teve uma época em que o trabalho de artista foi também estudar. Não foi necessariamente produzir coisas ou fazer coisas. Foi o meu período em Porto Alegre, foi um período de absorção de coisa, de estudo, de ler, de conhecer, de ter a oportunidade de visitar uma Bienal pela primeira vez, que por mais que a gente saiba que é um formato extremamente trabalhoso, mas assim, para uma pessoa que mora em Natal, quer queira, quer não, ter a oportunidade de ver uma Bienal, tanto a Bienal Mercosul em Porto Alegre como a Bienal de São Paulo, funciona por todas aquelas aulas de História da Arte que eu não tive, que a minha formação é em jornalismo. Então, funciona por todas aquelas aulas que eu não tive, possibilita abrir a visão e ter conhecimento de como o que se considera arte, ou também o que não se considera, quais são as discussões que estão em andamento. E aí, depois de 2007, com esse trabalho, eu continuei com o trabalho fotográfico institucional, mas comecei a ter uma outra atenção com o trabalho de artista que a gente precisa ter, que é de você elaborar seu trabalho, falar sobre seu trabalho, pensar sobre seu trabalho, encontrar pessoas com quem você possa dividir, com quem você possa somar, e com resultados interessantes, mas sempre um ponto que eu acho legal da gente falar, assim, de como um artista que mora em Natal. É essa que eu acho que eu não sou a única pessoa que percebe essa situação, ou que sente meio que no meio disso, né, aqui no nosso, parafraseando Marcelo Gant, no nosso balneário, né, que é essa coisa meio de um grito sem eco, que você produz, assim, não, em momento algum da minha vida, desde a minha adolescência, nunca passou pela cabeça que Natal não tivesse artistas. Assim. Se eu começar a falar aqui de todas as pessoas que são artistas que eu conheço, desde a minha adolescência, eu passaria bastante tempo falando. Então, nunca foi uma situação de não existem artistas. Não existe, muitos. Mas existe alguma coisa na configuração de como o sistema das artes se estabelece aqui, se é que a gente pode falar de um sistema bem estabelecido aqui, que inviabiliza muita coisa. Né? E a ideia também não é passar a live toda reclamando, mas enfim, quem produz sabe que são caminhos tortuosos, difíceis, complexos, contraditórios ao extremo, enfim. E como parte disso, eu me dediquei uma época da minha produção a circular por aqui também, mas acabou gerando uma situação em que aqui a coisa só ia até certo ponto, mas quando eu mandava para um salão em Belém do Pará, o trabalho era selecionado lá. E do salão de pequenos formatos. Aí você fala, interessante. Mas ao mesmo tempo eu tentava alguma coisa aqui e a coisa só ia até certo ponto. Então, já começou na minha cabeça uma ideia de que é interessante seguir trabalhando sempre, é isso que move. Não chega nem a ter uma pergunta, por que você... Não, a gente faz, é isso. O trabalho é isso, a gente trabalha, a gente é artista, a gente faz isso. Mas começar a pensar outras formas de ir escapando dessa coisa que a gente estava falando, desse vento que vai soprando em Natal, que vai cobrindo tudo de areia. E quando a gente pensa que não, ninguém lembra que Natal tem artistas incríveis, Natal tem obras maravilhosas, tem esse vento que sopra assim, essas dunas, que acaba fazendo igual o Muro da Sams, daquele de Emereciano, que o muro ficou todo pintado de branco. Tem esse véu da morte que cobre as coisas aqui, né, e que não sei se é por essa própria situação da cidade de ser esquina. A Lara está perguntando se você acha que teve um momento de ruptura na tua trajetória. Algo que teve, Larinha, foi. Eu acho que essa ruptura foi o momento de ir para Porto Alegre e conviver com um artista 24 horas por dia. Morar com um artista 24 horas por dia. Sobre isso, você mencionou, que eu achei muito interessante,
que estudar para você não foi, um momento de pausa, né? Talvez você não estivesse produzindo, mas você estava ali absorvendo coisas. E eu acho que hoje em dia as pessoas cobram muito do artista, né? Tem que estar o tempo todo produzindo, criando obra. Como é que você lida com essa não produção do estudo, ou do momento de pausa, de absorção? Que é uma Eu questão acho que também. tem que ter porque eu não vejo muito sentido nessa cobrança de que a gente tem que entrar num modelo de, sabe, de expediente, que ao mesmo tempo existe. Ao mesmo tempo existe. Eu não sei se foi Rosângela Renault, foi algum artista falou que ser artista é tipo ser bancário, mas não é no sentido da obrigação da produção, é no sentido do compromisso com o que você faz. Só que Uhum, esse fazer não implica uma única coisa. Quer dizer, às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu sou artista mesmo? Porque hoje em dia o grau de expectativa, as diretrizes que são dadas para você ser considerado artista é gigante, porque além de produzir, você tem que vender seu trabalho, você tem que fazer média algumas vezes, você tem que estudar, é muita coisa. uhum, É muita coisa para dar conta. E foi bem libertador, assim, não tirar essa ideia, essa coisa de, eu passei 4 anos parado. Não, eu não estava parado. Na verdade, eu estava tendo acesso a coisas que eu nunca tive e que eram importantes, por exemplo, ver o que é ser artista, no sentido de que ser artista é passar 48 horas sem dormir, visitando uma gráfica de uma em uma hora para poder acompanhar a impressão de página por página de um uhum, catálogo, para as coisas saírem direito. Isso é ser artista também. É, e então acho que a ruptura veio daí porque eu acho que até então eu sequer havia me pensado como artista. Assim. Eu não não parei para pensar nisso. Depois do retorno para Natal que eu fiz essa experiência porque até então eu sequer é isso que eu digo que esse período foi interessante porque foi um período de até de conhecer a fotografia contemporânea que estava sendo produzida e que estava passando batido para mim. Eu não até onde eu ia era Miguel Rio Branco, mas aí começar a conhecer outras pessoas, Alex Solf, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo e os brasileiros também. Miguel é porque foi uma referência durante muito tempo para mim de trabalho e de relacionamento com a fotografia, mas hoje já tem outras e de artistas visuais também que são muito importantes. O próprio Valmor Corrêa, que foi o artista com quem eu convivi e com quem eu tive a oportunidade de entender e de perceber como essas coisas funcionam. Mas aí, uma ruptura seria aí, porque eu acho que foi quando eu entendi, quando eu vi um caminho que estava sendo traçado, que é um caminho possível, não fácil, e aí voltar para Natal e pensar como é que seria. Aí vem, agora que são elas, né? Como é que eu vou pensar esse meu percurso aqui, partindo do princípio que eu não tenho interesse até o momento de sair, uhum. por mais que a gente acompanhe os amigos e a gente veja que o terreno é outro fora daqui, né? Aqui a gente volta para a duna. Não plantar em duna é um negócio complicado, né? Mas como que isso pode avançar aqui? Aí vem, eu acho que uma outra ruptura e Larinha fez parte disso. O curso dela também entrou nesse momento, aquele curso que ela fez lá no Duas, que eu participei, porque, primeiro, pela a munição que a gente recebe dela, né, que sabe que é incrível, mas porque também eu me lembro que um trabalho começou a andar, começou a se consolidar um pouco nisso. E tem essas, pelo que eu falei, né, eu sou um artista que meu trabalho ele vai se movimentando por encontros. Os encontros com as pessoas, o encontro com o artista, o encontro com Lara, o encontro com meu amigo Aureliano, que é um cara que a gente conversa muito sobre isso de sair de Natal, né? Uhum. Sair de Natal, que é um cara que trabalha com desenho e tem uma produção super espalhada pelo Brasil e que não quer sair. E a gente aposta nisso de não sair, mas vamos pagando o preço disso, né? E aí desses encontros, eu acho que encontros e rupturas eu lembro de outro encontro que foi porque qual era a situação, né? De seguir produzindo um trabalho com fotografia, algumas experiências em desenho, algumas experiências com instalação e com um certo e assim eu falo de Natal dessa dificuldade, mas eu sou um cara que de certa forma já fui selecionado em 2 salões da Funcart, assim, então
tive esse retorno, ainda que existem situações que são curiosas, de curadorias, assim, que quando a curadoria é de fora, o trabalho tem um resultado, quando a curadoria é daqui, tem outro, né? Mas, enfim, segue-se. O trabalho segue do mesmo jeito. Tem alguém falando uma coisa incrível aqui. Eu concordo muito com toda essa questão do que é ser artista. Minha amiga Bianca, que testemunha ocular desse período de Porto Alegre, querida professora. E algumas coisas me encantam assim, como saídas dessa situação que a gente fica meio se sentindo um pouco ilhado. A arte de rua foi um negócio que eu falei, poxa, mas a gente está numa cidade sem galerias, sem exposições, então a arte de rua Natal nasceu para ser uma cidade cheia de galerias de arte de rua e de grafite, tanto que teve um projeto meu que era de colar imagens um projeto que eu integrei, o Circuito Cultural Ribeira, que a gente fez uma virada cultural em Natal, e que consistia disso, de trabalhar com imagens, e aí sempre ligado à narrativa visual, eu dei uma retrabalhada em imagens do ilustrador que fez as ilustrações dos contos de Hans Christian Andersen, estourei em tamanho gigante de lambe e saí colando pela Ribeira, e aí inventei uma outra narrativa que era O Sonho de Nininha. Porque eu pensei que, olha, isso é um caminho, a arte de rua é um caminho, colocar na rua, pregar na rua para as pessoas, né? E aí vamos dar crédito. Desculpa, é a única maneira de conseguir algum tipo de eco e retorno. Sim, sim. Na rua. Exatamente, e a gente tem muita gente bacana aqui, quer dizer, eu acho que é uma das tribos, não sei se nem se fala tribos depois de 2015, ainda se fala tribos, é uma das tribos mais bacanas, assim, e a gente vai vendo que Natal vai vindo em ciclos, né? A gente teve um período de uma efervescência da performance que era uma coisa absurda, uma coisa linda, tipo, Natal tinha um circuito body art de performance, né? E agora a gente tem essa leva de gente com arte de rua que é muito bacana. Mas aí, voltando para os encontros, teve um outro encontro que foi assim, muito relevante, que foi com um artista que trabalha com fotografia, que se chama Eric van der Weyden, e era meu vizinho aqui de Nova Parnamirim, e que foi engraçado, porque não foi muito a primeira vista da minha parte, assim, porque a gente expôs junto uma vez num projeto, e conheci o trabalho dele, mas a coisa não chegou, eu não cheguei muito perto. Mas aí depois, trabalhando com fotografia, tendo o trabalho conseguindo, o trabalho vai circulando, porque a gente fica, e olha que eu falo isso, mas assim, eu não deixei de acreditar em Natal, eu não fechei as minhas portas para, não, assim, eu tenho uma circulação aqui de várias instâncias, de institucional, público, enfim. Mas ainda chegou um ponto que acho que até o trabalho como fotógrafo começou a pedir outras saídas, outras possibilidades. E aí eu comecei a prestar atenção no trabalho de Eric direito. Que o trabalho dele, ele publica fotolivros ou fotozines. Tem uma publicação, tem uma história incrível por trás, e um cara que sabe muito bem o que está fazendo. E circula muito. E circula muito. Aí quando eu olhei, eita, Desidério Afonso Martins, muito bem, bom dia, Afonso. E aí eu olhando esse trabalho dele com fotografia, começou a instalar um monte de coisas que na verdade que estavam latentes, como as minhas questões com fotografia, desde o trabalho com a série fotográfica, que era uma coisa que já estava andando, da série, da narrativa, e também com as possibilidades de circulação do trabalho, circulação material, porque se você tem um zine ou um livro, ele vai para o Brasil todo, para fora. E aí, através dele também, isso 2015, 2014, 2013, 2014, estava se articulando no Brasil uma rede de produção e de divulgação de publicações alternativas incrível. Foi um momento assim muito lindo, com feiras acontecendo pelo Brasil todo, a Feira Plana em São Paulo, com não sei quantas mil pessoas visitando por dia, a Feira Pão de Forma no Rio, a Feira Dente em Brasília, a Feira Flamboyant em Santa Catarina, a Parada Gráfica em Porto Alegre,
a Feira Ladeira na Bahia. Essas eu sei assim dizer tudo, porque eu participei de todas elas, porque eu me encantei. Quando eu conheci esse povo, eu falei, vixe, eu quero ser amigo dessa galera, eu quero andar com esse povo aí, porque Você se falou, estava se... Oi. nada, na nossa pré-reunião você mencionava a abertura e receptividade das pessoas que organizam as feiras, que de alguma É, forma, é, né, é radicalmente diferente do que a gente vê em Natal, né? Parece que as pessoas se fecham. Então, é, a gente fala de como é fechado aqui, porque a gente é daqui, né? Mas a gente sabe que não é aberto em todo canto também, mas enfim. O que eu acho interessante é porque, por exemplo, nessa época eu fiquei extremamente empolgado com isso. Eu produzi um zine chamado Fucked by Stranger in the Dark. E foi uma foda que deu certíssimo, assim, porque eu fiz o texto, eu já tinha a série de imagens e pensei em fazer um texto, fiz, e era um zine. E aí a gente conhece as pessoas que organizam as feiras e você fala, olha, eu não tenho condições de ir para Londrina, por exemplo, mas eu tenho um zine aqui para falar, manda que a gente vende. Esse tipo de abertura, esse tipo de generosidade. E aí, depois eu resolvi finalmente participar de uma no Rio de Janeiro, que chama Feira Pão de Forma. E quando eu cheguei lá, seria num casarão, na Glória, entupido de gente maravilhosa, e cada um com um trabalho mais legal com o outro, e aí pessoas que viraram meus amigos, como o pessoal da editora Criatura, de Elisa, a Fada Inflada do Rio, que são minhas amigas queridas, e você vai conhecendo, e as pessoas são muito gregárias, todo mundo vai se juntando e vai conversando e vai conhecendo o trabalho, e aí a coisa começa, aí eu comecei a endoidar, porque conhecendo o pessoal que trabalhava com impressão, o Estúdio Baren do Rio, a Gráfica Fábrica de São Paulo, que são absurdamente maravilhosos. E aí você vai conhecendo o povo, e aí depois já conheci o pessoal da Banca Tatuí, Cecília e João, e aí já fui para a feira, não posso não lembrar o nome da feira deles, pelo amor de Deus, lá na Biblioteca Mário de Andrade, que eles organizam, que é um negócio, assim, é um sonho. Você pega um prédio maravilhoso, entupido de gente vendendo fanzine, gravura, e tudo isso, e trocando ideia e conversando. E aí isso deu um outro gás para a produção, porque eu comecei a me pautar na produção de zine, de publicações, e levar para as feiras. E aí aí o processo deu uma mudada também, porque eu comecei a me interessar por outras modalidades de impressão, como serigrafia, estilo, e ao mesmo tempo a cerâmica também entrou, a cerâmica que nós fizemos aula. E isso foi, assim, deu um tesão novo para o negócio, porque você está nesse epicentro e com uma perspectiva muito interessante de produção artística, que assim, ninguém estava lá esperando o prêmio ou entrar o cara para comprar a obra. Não, está todo mundo vendendo o que faz, trocando ideias sobre isso, obras de qualidade, preços variados, e as pessoas têm acesso. Pessoas, muita gente tem acesso. São feiras que são muito visitadas, sabe? Então foi um momento assim que onde eu estou agora é muito resultado disso, porque também ao mesmo tempo você começa a discutir seu trabalho. Meu trabalho, a minha discussão começou em torno do que seria essa narrativa fotográfica, como é que se estrutura isso, que mercado é esse, porque a gente tem um mercado de fotolivros fora do Brasil que é uma coisa imensa, de um vulto absurdo, mas que livros caríssimos, com editoras que têm muita grana, com gente que tem muita grana, e aqui a gente tem uma outra realidade. E aí, como resultado dessa paixão pelas feiras, eu não sosseguei enquanto não viabilizei, eu não pensei, não me encontrei com o povo certo para fazer aqui, para fazer uma feira aqui. E foi justamente nessa época que surgiu a Feira de Fotografia do Museu Câmara Cascudo, que eu acho que aqui do estado foi a primeira, por um encontro meu com o diretor do museu, com o cara que se tornou diretor do museu, é meu amigo, Everardo Ramos, e eu fiquei buzinando um pouco no ouvido dele sobre essa possibilidade de ocupação do espaço do museu com uma feira de fotografia. E né? como é que foi? Qual Pablo foi Pinheiro... disso? Eu fiquei curiosa em saber como é que foi a retrospectiva de tudo isso, o sucesso que foi. A gente
teve bastante sucesso, porque aí começa com essa ideia de juntar as coisas. É um negócio que Sandra fala muito, e que o Bólido surgiu muito dessa ideia de ter uma tenda para a gente acampar ali embaixo e ficar conversando e se juntando e pensando nisso. E que rendeu outras coisas também, que a gente tem que falar hoje em dia, do nosso grupo, dos artistas do Rio Grande do Norte no WhatsApp, que é uma coisa louvável a gente ter isso, mesmo que às vezes tem uns quebra-pau, a arenga fica de mal, depois volta, mas a gente está ali. E aí a feira foi muito bacana, porque entrou assim, num momento de uma nova gestão do museu, né, que é um museu, muito mais um museu científico, com peças, com animais, não sei o quê, mas ele começou a questionar até essa própria nomenclatura do que tem que ser um museu, o que é um museu, né? E aí a primeira edição a gente fez com uma exposição de fotografia concomitante, assim, do lado, uma exposição muito, muito bacana de Nuno Rama. E a primeira edição foi muito legal, foi muito... E tinha exatamente o clima que me encanta nessas feiras todas, havia, que é um certo... eu não vou dizer... Não é que seja amadorismo, mas é um entusiasmo de iniciante, de experimentar, de testar, de estar feliz só por estar ali, mas ao mesmo tempo sem descuidar da qualidade do que você produz, das coisas que você faz. E a gente tivemos assim boas edições, até aproximando um pouco de um mercado que ainda era um pouco alheio a tudo isso, que é o mercado da arquitetura, só que aí a coisa meio que desandou um pouco, porque é uma gestão de grupo, então às vezes existem questões que são mais complicadas e também tem essas coisas de como você pensa as situações em Natal, os investimentos, porque a coisa teve um boom, aí depois deu uma esfriada e aí são muitas questões que tiveram que ser pensadas, mas foi um momento assim incrível, porque eu acho que tivemos assim umas 6 dessas feiras e levar as pessoas para o museu e até explicar o que é um zine, o que é uma publicação de fotografia, como é que isso se estabelece, e foi muito satisfatório. E aí também depois começaram outras feiras aqui por perto, teve Paraíba, teve Pernambuco, teve Salvador, inclusive haveria uma há poucos meses atrás, assim, que seria em Campina Grande. Estava todo mundo bem empolgado com essa possibilidade, mas foi uma feira assim que estava marcada para março, final de março, né? No início de março eu falei, vixe, esse negócio não vai vingar não, por razões que a gente já conhece. Tá. Mas aí foi, sucintamente, a mini bio é essa, assim, tem momentos assim que são bacanas dessas tentativas de sair daqui, de jogar o trabalho para fora, né? Opa, alguém está perguntando aqui, como você avalia o futuro de feiras, exposições e até mesmo negócios? Um amigo meu de Brasília. Brasília, inclusive, que tem uma feira maravilhosa chamada Feira Dente, que eu já participei. Eu acho que é um pouco nebuloso, mas assim, ao mesmo tempo, tem um amigo que trabalha com o mercado de arte, colecionismo, e é um ponto comum dos colecionadores e enfim, que são 5 anos, um período de 5 anos para voltar às condições normais de temperatura e pressão. O futuro das feiras, eu não sei, é complicado. Eu estou vendo umas coisas assim, tipo New York Art Book Fair, tentando ir para uma situação digital, virtual, que a gente, por que não pensar numa feira online, né? Que eu já tenho visto algumas iniciativas nesse sentido de comercializar os produtos, de mostrar os produtos online, de criar um evento online para que as pessoas... Então, assim, eu acho que criatividade e tesão para pensar em outras formas, eu não vou falar a palavra reinventar de jeito nenhum, eu tenho uma preguiça desse negócio de reinventar, mas para dar um outro formato, que no fim é se reinventar, né? Mas enfim, para pensar outras maneiras porque, óbvio, perdemos o maior barato da feira, que é o aglomerado, é o ruge-ruge, né? De pessoas e de gente, mas ninguém tá deixando de produzir por causa disso, ninguém está deixando de fazer. Então vai ter
vai ter demanda. Cabe a gente pensar uma outra maneira de organizar isso e de levar isso adiante, de como, de como esses negócios podem acontecer. Eu estava falando com um amigo, ele entrou até aqui, ele trabalha numa concessionária de automóveis. Eu falei, poxa, mas não está funcionando? Ele falou, olha, eu vendi 3. O mundo não parou. O mundo não parou. Então, se as pessoas compram carro, elas podem comprar Zine, elas podem comprar arte. Assim, tem iniciativas muito bacanas que eu vi em Porto Alegre, vi em São Paulo também, de artistas se colocando em contato para como vender obras por um preço simbólico para ajudar pessoas. Quer dizer, agora a arte está se provando de extrema necessidade, não só para a gente não endoidar no meio disso, mas também como maneira de levar uma espécie de conforto, de ajuda para as pessoas que precisam. Mas vou repetir de novo, a lei de emergência cultural vai ser votada hoje. Vão para a internet fazer pressão nesse negócio, porque tem gente que está aperreada mesmo, assim, e os amigos da gente que trabalham com teatro, trabalham com circo, produção, enfim. E é curioso porque um projeto desse, você pensa que não, mas ele também pode ser algo interessante para dar esse suporte para o futuro das feiras. A gente precisa de dinheiro, né? A mesinha que você põe lá o material em cima custa dinheiro para você alugar, para você fazer. Então, eu acho que agora é o momento de inventar pensar esses novos formatos e também tentar nessa situação absolutamente esse filme de horror nacional, que é um filme de horror dentro de um filme de horror, é como se fosse uma matriosca de Samara, do Poço. É uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Da gente viabilizar isso, né? De pensar num caminho. Max, então, são 11h07. Só para ir fechando o café, sim, eu queria puxar 2 ideias que tem a ver com o teu trabalho, né? Na nossa reunião você mencionou várias vezes, que era a ideia de origem. Eu acho que tem a ver nessa tensão entre ficar em Natal, ou permanecer no Nordeste, ou sair e procurar, né, o mundo das artes nas cidades grandes. Sim. Essa tensão, essa origem, se origem e identidade, elas estão no teu trabalho, como é que você lida com isso? Que críticas você pode fazer, no fim, a essa contramão de Natal? E o que você propõe de solução, se existe alguma solução? A origem é engraçado, porque... Oi? Eu não ouvi a última coisa. Não. E aí, também repito a pergunta da Sansa, que ela está perguntando aqui. Sim. Você disse que teu trabalho traz a questão do encontro e deslocamento. Diz um pouco mais sobre essa dinâmica. Acho que tem tudo a ver, as duas questões. Sim. Porque, na verdade, quando você pergunta para mim assim, sobre esse cenário de Natal que a gente tem, o que seria a solução? A solução é o encontro. Uhum. A solução é encontro. A solução é aquela história de Blake, é colocar o outro diante de si. E não é o encontro, só o encontro do grupo de artistas, não, mas é o encontro da cidade, do que é essa cidade, que ao mesmo tempo é encantadora, é fantástica, mas é preconceituosa, é conservadora, é elitista, é de panelinha. Encontrar no sentido de não chegar dando porra. Não. Você diria também, isso. Talvez, que seria também um encontro com uma memória que constantemente é esquecida? Porque parece que sim, claro. E esquecem o que foi feito antes, né? Como se surgisse do nada, né? Brotasse do pó. É verdade. É o encontro, o encontro entre a gente, o encontro com a cidade e o que ela tem produzido. Por exemplo, você vê, talvez pouca gente conheça J. Medeiros. Sabe quem foi J. Medeiros? Fábio Silva, Cristina Jacome. Vou falar o nome dela, mas assim, que é uma pessoa que está produzindo, que produz Sayonara, Sivone, você, né, que já se vão quantos anos do Arte Praia? Uns 10? Já tem 10 anos de carreira.
E porque ninguém jogou a toalha, ninguém cansou de fazer as coisas. Ninguém parou, né? Falei do projeto, ninguém parou, o projeto Arte Praia tá aí, mas aí entra a gente precisa se articular também com maneiras de que a cidade nos encontre, que a cidade nos descubra, que a cidade nos veja, não como entidades artísticas, não, que as pessoas, por isso que é o que eu falo da arte de rua, né, que permite esse encontro, você passa no ônibus, você vê, tá ali, né, e eu acho que o encontro é uma das saídas, assim, e nesse ponto o Bolide foi uma iniciativa muito interessante, porque permitia isso. Claro que a gente vai começando, a gente começa devagar, porque não dá para, ainda mais hoje em dia, a gente vai ter que repensar quais são as modalidades de encontro possíveis agora, né? Como é que esse encontro acontece? Mas aí você tinha me perguntado sobre origem, né? Também. Identidade, se a gente tem que falar disso aqui. Ou se a gente está lidando com uma não identidade de alguma forma. É um desfazimento das identidades. É engraçado porque parece que é um projeto artístico de uma identidade que para mim já foi, do Nordeste, do cangaceiro, do chapéu de couro, da Maria Bonita, da mulher com a lata na cabeça, né? Que, sinceramente, não... Eu acho que já deu, já. Eu queria saber qual é o projeto Nordeste da H Precária, sabe? Sabe? De pessoas que estão absorvidas, que são pessoas extremamente daqui, têm uma origem daqui, mas que estão vivendo o que é estar aqui não dessa forma tão folclórica, porque fica eternamente a musiquinha do quinteto violado, aí vem o retiro, sabe? Eu acho que isso também é um novo encontro, é encontrar essa outra realidade dessa outra cidade que está aí, que está pulsando, sabe? E com pessoas, muita gente bacana produzindo muita coisa, e entender essa origem. No meu caso, assim, tem tido um aspecto muito curioso, porque eu tenho, assim, os meus projetos mais recentes têm muita relação com a região de onde eu vim, que é a região do Seridó. Jucurutu. E aí vai juntar, as coisas vão meio que se juntando, porque no começo eu estava muito fotografia e transitoriedade, né? O próprio trabalho do Zine eram fotos que foram feitas numa paisagem. Eu acho que quando você trabalha em fotografia de paisagem já fica meio uma metáfora meio óbvia da transitoriedade, porque paisagem ela é trânsito, ela está sempre é uma coisa errante, a paisagem é errante também. E aí eu tenho voltado para lá e estou identificando um pouco uma paisagem errática, errante e muito alucinada ao mesmo tempo, de uma região que já geograficamente, geologicamente, climaticamente é definida pela intemperança, pela mudança, pelo trânsito, é seca, depois chuva, depois chove, depois fica verde, depois fica seco, depois fica... E aí, observando também aspectos da história econômica da região, que teve um apogeu significativo nos anos 20, 30, 40 com a mineração, e para onde é que isso foi hoje, o que é que sobrou disso hoje. Então aí eu acho que é um dos pontos em que o trabalho toca com as origens e outras coisas também ligadas à arquitetura, a elementos ornamentais populares que estão querendo me pegar, assim, estão entrando no processo do trabalho, né? Aquele trabalho da biblioteca lá de São Paulo, da Mário de Andrade, foi um convite de um amigo que é artista e que está trabalhando como curador lá, Tiago Barbalho, de fazer uma intervenção numa escultura gigante que chama A Leitura, né? E o mote dessa intervenção ter ocorrido era porque a biblioteca passa por sucessivas intervenções mês a mês, e a gente pensou em colocar uma coisa que tinha a ver com a origem, com o mês de junho, com o Nordeste, com o corpo, que é um trabalho extremamente colorido, em que eu crio esculturas de papel semelhantes a origamis, com formatos e com papéis artificiais, e isso vai gerando elementos que também se tornam narrativos, e aí foram colados numa escultura antiga da melhor escola paulista de escultura, que se chama A Leitura. E aí ficou bacana porque criou diferentes camadas, e o título Déjà Vu Jucurutu, que é a minha cidade, onde eu nasci
e que está bem nesse... É um epicentro dessa paisagem transitória, errante, de oscilação entre fartura e pobreza, e mineração, e seca, e barragem, e assim... cada vez que eu vou lá, eu fico mais impressionado, assim, primeiro com a beleza, porque são lugares que têm uma beleza absurda, impressionante, é uma coisa impressionante. Mas também a gente não consegue deixar de ver um sistema de relações totalmente viciado no esquema do beneficiamento, da política, da panelinha, da opressão sorridente, sabe? Porque eu sou de lá, então a minha família está lá, e eu fico quietinho, eu fico observando, a gente fica vendo como as relações se organizam, que eu acho que aqui, se a gente for parar para pensar, para estudar um pouco como é que como é que chegamos nesse ecossistema das artes aqui, a gente vai ver que tem alguma coisa que foi herdada desse molde das relações politizadas, viciadas, digamos assim, de beneficiamento, de que o trabalho está aí, mas quem fez é primo de quem? Foi indicado por quem? Veio da onde? Não basta só o trabalho. E não basta só você poder saber expressar o seu trabalho, conversar sobre... Não, tem que ter uma rubrica, tem que vir com a rubrica de alguém, assim, que é outra coisa que a gente sabe que existe, porque como é que uma cidade com tanta gente que produz tanta coisa acaba sendo sempre meio que os mesmos, né? Você acha e aí é uma coisa... Pode falar. então que o mapeamento descentralizado seria uma questão de certa urgência? Ou seja, descobrir que outros artistas estão atuando fora desses mesmos nomes, né? Eu lembro eu e Lara, a gente tentou fazer o projeto Nós, que era um projeto de mapeamento, que Sim, lembro. Justamente achar essas pessoas que não estavam sempre sim. nos artigos de opinião ou na Tribuna do Norte. Uhum. E foi muito difícil, porque a gente não tinha nem o espaço para fazer o trabalho e, no fim, as pessoas se repetiam. Os nomes se repetiam. Parecia quase impossível chegar a ampliar o mapa, sabe? Eu acho que essa iniciativa de vocês, eu acho que agora ela teria um outro gás, sabia? Para todo mundo em casa, né? Para todo mundo. Eu acho que porque sim, esse mapeamento tem que vir, até para tornar uma coisa uma via de mão dupla, assim, porque e é isso que eu digo que são coisas curiosas. Tipo, eu tenho um amigo que pesquisa mercado de arte, Ney Vargas. Ele tá fazendo um trabalho gigante sobre colecionadores de arte no Brasil todo. Se Natal fosse uma cidade tão fraca, ele não teria vindo aqui. Ele passou 3 dias aqui entrevistando colecionadores. E ainda faltou gente. Então a gente tá rolando, mas tem alguma coisa que tá travando isso aí. E eu acho que esse mapeamento é um ponto assim muito, é uma ideia incrível, eu acho que para agora, né? E aí da gente pensar em retomar, porque vai ter que ser tudo muito, a gente vai ter que se acostumar com essa ideia, mesmo de um retorno a uma normalidade cerceada, de como vai ser importante a gente estar online, visualizando pessoas e tentando estratégias criativas de visualização, porque com certeza tem muita gente que está fazendo muita coisa e a gente tem... e aí outra coisa curiosa também, dados pré-pandemia. Natal estava com, acho que, 4 galerias de arte. Galerias num determinado formato, num determinado entendimento da palavra, né? Mas tinha. Então, assim, tem um negócio que eu acho que realmente está faltando esse povo se encontrar e estamos tentando, temos o grupo e tudo, assim, essa conversa, esse projeto do Bollywood, eu acho que é um caminho, tem outras coisas acontecendo, tem muita coisa acontecendo, né? Só que agora a gente tem que ver como é que vai ter, como é que eu vou saber que fulano teve aquele dia que falou aquele negócio que uma menina está fazendo um trabalho, como é que isso vai, que é um desafio para todo mundo, né? Isso é o futuro, e já rolou, a página já virou, já bateu na cabeça da gente. Bianca está perguntando, você acha que a pandemia... Bianquinha, impactou porque, assim, antes da pandemia,
eu estava com uma certa situação, vamos dizer, psiquiátrica um pouco complicada, umas situações, e que eu resolvi retomar um projeto que eu tinha com xilogravura. Eu endoidei que eu queria fazer xilogravura, aí fiz aula com um professor aqui, Jefferson Campos, J. Campos, e só que aí larguei um pouco. E aí, com a história da pandemia, de tempo em casa, e as ferramentas aqui, o material aqui, eu retomei o trabalho com a Xilo, né, que tem essa necessidade você tem que estar inteiro ali, quanto mais em casa, melhor. E o impacto foi esse, que eu retomei assim com muita intensidade, e a coisa está indo por um caminho que eu não estava esperando, de começar eu estou estudando a xilogravura, a relação da xilogravura com desenho e com fotografia, e eu digo que o impacto é porque eu tenho muito tempo para poder desenvolver isso, né? Então, o que eu estou produzindo é isso. O tom, o acento, você falou o acento, o tom. Eu tenho revisto fotos minhas que eu já era meio pandêmico no passado, eu acho, porque tem sempre uns registros de um certo abandono, de uma certa de ruína, ou de ambientes sem gente. Boa parte da minha produção de fotografia ela não inclui pessoas. Mas é legal essa pergunta porque foi uma coisa que eu não falei um pouco da minha relação com fotografia, que depois do celular ficou uma coisa muito mais intensa, meio talvez pelo passado fotojornalístico, não sei o que. Tem sempre existe um lado fotógrafo meu muito de um tom de anotações cotidianas, ou de crônicas, ou de coisas que eu estou vivenciando de alguma forma, ou que eu transformo numa pequena anotação daquele momento. E eu acho que se você prestar atenção no que eu tenho produzido em Instagram mesmo, assim, você percebe que tem um tom de um certo humor, porque o humor tem a ver comigo, o teu humor, mas de uma certa seriedade e de um certo... aí a gente volta para a historinha, para o jardim de Freud, lá da transitoriedade, desse momento que a gente está passando. Mas aí, além dessas crônicas, também tem a parte do trabalho em casa, que no momento está sendo estudar desenho e xilogravura, e pensar como ferramentas de tradução da imagem, como eu já pensei na serigrafia antes, e agora tem sido isso. O impacto é esse, porque também eu sigo dando minhas aulas e tudo, mas eu acho que deu eu gostei muito do acento, do tom do trabalho, porque, na verdade, está ressaltando uma coisa que já era um pouco presente, de umas imagens mais de situações de abandono, de ruína, mas não existe algo ambíguo sempre nisso, porque existe um devir nisso, né? Eu não considero isso como um ponto final. São vírgulas no discurso. Algo pode vir depois disso, né? Dessa ruína, disso. E é isso. Ainda perguntam sobre o humor na tua produção. Eu acho que a gente pode aproveitar esse ponto para encerrar nosso café. Por que horas são? Eu estou tentando ver, não consigo. Acho que 6 minutos, Sofia. 6 minutos. Para 1 hora? Para 1 hora. Um encerramento rápido. Dá tempo e a gente encerra. Bianca, porque o humor é uma característica, é um negócio, é meu. No sentido que é meu, assim, que eu sou assim, né? E é engraçado porque, mas é claro que, eu sou assim, não significa dizer que eu preciso colocar isso no trabalho, né? Mas vem com essa história dessa crônica, assim, existem determinadas situações que de alguma forma, eu acho que em fotografia isso é mais presente. E eu digo que são coisas que piscam o olho para mim, assim, coisas que me veem, né? E que existe sempre um viés de humor, existe um viés de humor que é um respiro, né? Que é para dar é o comic relief que a gente fala, porque precisa, é uma estratégia atualmente é estratégia de sobrevivência, né? Mas é uma coisa, é algo que eu quero estudar mais sobre isso, até artistas que trabalham com esse viés do humor, porque trabalhar com humor não quer dizer ser engraçado necessariamente. Aí a gente vai pensar o que é humor, né? Como
como isso se instaura numa obra de arte? É uma coisa que você olha e fala, haha. Né? Por exemplo, um cara que eu acho que tem humor, mas que não é engraçado, é Nelson Lerner. Que eu sei que você gosta também. Né? Existe um humor ali, mas de uma maneira colocada que não fica hahaha, é outra coisa. Né? Então, Sofia, acho que a gente vai ter que... Acho que a gente vai encerrar. Gente, muito obrigada por esse café com o Max. A gente vai repetir toda terça-feira às 10h30 por esse canal, Bollywood 10h50. Próxima semana a gente tem a Rita, né? Max, você conhece a Rita? Rita Cassavana. Sim, claro, já vi performance dela. Fez a Diáspora, está em São Paulo, de volta. Mas Sim, ela amiga de é muito... Vicente. Pois é, todos esses. E, enfim, muito obrigada, Max, por ter participado. Obrigado, foi ótimo. Foi Foi uma ótima a amiga. primeira foi ótima. Foi ótimo. Foi show de bola. Foi ótimo. Gente, muito Um beijo para todo mundo que veio. Foi beijo. massa, foi massa. E vai ficar gravado, né? Vai, eu acho que sim. Ela fica gravado 24 horas. Quando você encerrar, tem um pitoquinho aí para você. 24 horas, eu acho. Beijo, Bianca. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.